Boa noite, pessoal. Demora pra caramba a passar aqui dizendo que está gravando. Enfim, o Matheus está falando para eu falar sobre equivalência de enunciados, se puder. Então, de fato, o conteúdo de hoje, ele até explora mais esse assunto, tá? Sobre equivalência. Falar sobre negação, eu tenho que necessariamente falar sobre equivalência também. É um pouco esse o assunto da aula de hoje. Vocês estão enxergando bem os slides? Porque está estranho para mim aqui. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa. Ah, pronto. Voltou. Agora está direitinho aqui. O gabarito da segunda lista sai quando? Eu acho que eu postei. Eu postei hoje já. Não postei o da lista 3. O da lista 2 eu postei hoje. Eu postei lá o gabarito da lista 2, eu postei a revisão da aula 3. E aí, talvez, né, eu estou assim, já supondo que não vai dar tempo de eu chegar até essa revisão. E aí, na aula que vem, eu faço com vocês, tá? Tanto dessa aula 3, quanto das anteriores também, que não deu tempo. Beleza? Bom, então, se quiserem perguntar uma coisa, é só falar. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Sobre lista, sim, e tal? Não? Não? Beleza, então vamos lá, vou começar. Hoje vamos falar sobre negação de enunciados. E com isso a gente vai revisitar algumas coisas importantes das aulas anteriores. Isso daqui, como eu estava mencionando antes, era o conteúdo para hoje, mas não vai dar muito tempo para isso não, tá? Bom, então o que a gente viu na aula passada? Na aula passada a gente viu sobre tabela verdade, né? Então a gente viu como avaliar o valor que o enunciado tem, certo? A gente sabe que o enunciado, ou ele é verdade ou ele é falso, mas é claro que isso depende do contexto. Depender do contexto significa depender da interpretação que a gente tiver considerado para os componentes que existem naquele enunciado, certo? Então, quando eu falo Larissa vai passar ou Natan vai passar, isso vai ser verdadeiro dependendo da interpretação, dependendo do contexto, né? Pode ser que Larissa passe, Natan passe, pode ser que somente um dos dois passe, pode ser que nenhum dos dois passe, né? Então, o valor final que esse enunciado vai ter, claro, depende dessas interpretações. Foi o que a gente viu lá na aula passada, né? Com a tabela verdade, que é justamente esse modo que a gente tem de conseguir entender o valor que o enunciado vai ter em posse dos valores que os componentes vão ter. Com isso também a gente conseguiu avaliar a equivalência que o enunciado tem com outro enunciado. Vocês lembram disso? O que faz um enunciado ser equivalente a outro enunciado? No final, lá, os dois terem tudo a fileira igual, né? Todas as Aham. fileiras iguais. Os enunciados, Isso, é. isso. O que você fala, Iago? Não é, o amigo falou bem, os enunciados possuírem para as mesmas possibilidades, os mesmos valores. Uhum. Como a Larissa falou aí também, tabela verdade igual, né? Tabela verdade igual, aqui eu estou entendendo o que ela está dizendo, que é a última coluna, né? Aquela última coluna das duas fórmulas serem iguais. Também quer dizer elas concordarem o valor, né? As fórmulas concordam o valor, sempre para cada tipo de interpretação que você tome. Então, vocês entenderam bem isso. Isso é o que faz, então, duas fórmulas serem ditas como equivalentes. Elas não são equivalentes quando tem alguma linha ali que o valor não dá igual. Beleza? E é isso. Bem, vocês entenderam. Agora, o que a gente quer fazer é saber como negar o enunciado. Então, meu objetivo eu tenho um enunciado, e aí eu quero saber como é a negação desse enunciado. A gente sabe o que é negar algo, né? É justamente quando o valor dá o oposto ao que dava no enunciado. Quando era verdadeiro, vai passar a dar falso. Quando era falso, vai passar a dar verdadeiro. Isso aqui é importante para a gente conseguir obter fórmulas equivalentes a outras fórmulas sem a necessidade de montar a tabela verdade. Porque a gente vai ser capaz, utilizando. Vocês lembram da o último slide do PDF da aula passada? Quem lembra? Tabela de equivalências?
Perfeito. Então lá tinham algumas equivalências que eu falei, olha elas, confiram que de fato elas são equivalentes, essas fórmulas aí, porque elas são a base para a gente conseguir saber como que uma fórmula é equivalente à outra sem a necessidade de montar a tabela verdade. Ou mais, a gente é capaz de obter a negação de uma fórmula também sem a necessidade de montar a tabela verdade, mas simplesmente por constatando por meio de equivalências evoluções na expressão lógica de modo a obter uma fórmula final, que essa fórmula final sim vai corresponder à negação da fórmula inicial. Esse é a essência. Essa é a essência, desculpa. Essa é a essência do conteúdo dessa aula de hoje, tá? E aqui, né, claro, eu queria falar também sobre argumento válido, argumento inválido. Para falar sobre isso, eu também falaria sobre tautologia, contingência, contradição, que eu até falei na aula passada um pouquinho desse nome, tautologia. Também comentei sobre contradição. Não sei se para essa turma ou para a anterior, mas eu acho que eu comentei alguma coisa do tipo. Mas, enfim, isso daqui eu não vou falar mais hoje, tá? Porque na anterior não deu tempo. Então, foi para vocês sim, né? Então, vamos falar agora sobre negação, tá? Então, a gente viu o que é uma negação, na verdade, a gente sabe o que é uma negação porque foi o primeiro conectivo que eu apresentei para vocês naquela primeira aula, né? Então, quando a gente foi entender os conectivos, eu falei o que é uma negação, o que é uma conjunção, uma disjunção, uma implicação, uma biimplicação. Essa é a base para você montar os enunciados. E aí, o que eu quero fazer agora não é mais olhar uma única componente sendo negada, mas é um enunciado sendo negado. Esse enunciado vai ser negado a partir desses conectivos básicos. Então, o primeiro deles é a negação de uma conjunção. Vamos ver depois. A negação de uma disjunção, a negação de uma implicação, a negação de uma biimplicação. Tá claro o que eu estou querendo aqui? O que eu estou querendo aqui, na verdade, é obter uma fórmula que ela é equivalente a alguma operação. Por exemplo, essa, que é o seguinte: eu tenho uma conjunção e eu estou negando essa conjunção. Eu quero saber simplesmente como é um jeito equivalente de escrever essa mesma fórmula que está aqui. Entendeu? Entendi. Bom, então tá, vocês entendendo isso, como a gente pode fazer? Bom, vamos montar a tabela verdade, né? Vamos montar a tabela verdade dessa simbolização. E aí vamos ver o que acontece, tá? Montando a tabela verdade, e de novo, né? Vocês sabem que os slides são os mesmos, então tem essas marcações aqui e tal. Vão aparecer várias outras aí ao longo da aula, mas eu vou apagando e vou mencionando o que for mais conveniente. Então tá, a gente tem essa tabela verdade. Está claro como a gente monta isso? Está claro? Eu acredito que sim, né? Porque conjunção a gente viu na aula passada. Essas duas colunas aqui se referem às interpretações que as componentes vão possuir. E aí os valores que vão ter o resultado da conjunção e, como consequência, os resultados da negação, que é simplesmente o que eu tinha dito, mudar o valor. Tem isso aqui. Então, observa essa coluna. O que faz essa coluna ser falsa? Essa coluna só é falsa quando ocorre o quê? Quando ambos os valores aqui são verdadeiros. Concordam? O que quer dizer isso na prática, né? Pensa num exemplo. Quando eu falo, Jonathan vai passar e Larissa vai passar na matéria, né? Então, é essa conjunção. Se eu quero negar essa informação, ou seja, eu quero falar que não é verdade que Jonathan vai passar e Larissa vai passar, é que vai acontecer o quê? Para ser verdadeiro, é que ao menos um dos dois não vai passar. Ok? Não é verdade que ambos vão passar. Ó, não é verdade que ambos vão passar
Significa que ao menos um dos dois não vai passar. Por outro lado, se isso que eu acabei de falar, que não é verdade que ambos vai passar, se isso que eu acabei de falar for algo falso, É porque ambos passaram. é porque ambos passaram. Vira um pouco essa chave no sentido da conjunção que eu estava analisando na aula passada, o que nós agora é a negação disso, tá? Então é justamente o que significa você dizer só vai ser falso essa negação quando ambos são verdadeiros, certo? Ou seja, o que significa você dizer é quando essa fórmula ela acontece quando não acontece uma ou não acontece a outra. Ou seja, quando você fala que então que a negação da conjunção ela é verdadeira, então é quando ou o primeiro não é verdadeiro ou o segundo não é verdadeiro, certo? Isso é uma justificativa da equivalência que essa fórmula tem com essa fórmula, simplesmente por meio desses argumentos do entendimento nosso do que é, então, a conjunção e a disjunção. Porém, a gente consegue verificar essas equivalências por meio da tabela verdade, que é isso que eu pedi para que vocês vissem na aula passada, inclusive, né? Isso apareceu lá naquela lista que eu apresentei na aula passada. A saber, o nome dessa equivalência a gente chama de Lei de De Morgan. De Morgan é o nome da pessoa, tá? Então a lei é a dele, Lei de De Morgan. A Lei de De Morgan diz então que a negação da conjunção ela é equivalente à disjunção das negações. Verificar isso é a constatação que de fato isso seja verdadeiro, essa equivalência ocorra. Como vocês bem mesmo falaram, basta verificar a tabela verdade e ver que a última coluna vai dar na mesma. Para verificar isso, basta montar então a tabela verdade dessa fórmula. A gente já tem a dessa montada aqui, vou apagar só para ter o passo a passo feito, né, aqui. Então você tem aqui primeiro a negação do φ, você tem a negação do psi e você tem também a disjunção dessas duas coisas. Então você tem isso ou isso daqui. E é isso que a gente quer fazer, né? A gente já tem essa daqui, então vamos olhar para cá. Ela tem que ser negada. Então aqui é falso, aqui é falso, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. Aqui agora em relação a essa coluna, então aqui é falso, aqui é verdadeiro, aqui é falso, aqui é verdadeiro. O que a gente quer fazer agora é a disjunção dessas duas coisas. Então aqui vai dar falso. Aqui, ó, veja que tem verdadeiro em todos. Então vai ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Então tá aí um modo equivalente que você tem de falar. Então quando você fala, não acontece que Jonathan vai passar e Larissa vai passar. É a mesma coisa que você falar que Jonathan não vai passar ou Larissa não vai passar. São jeitos equivalentes de falar uma mesma coisa. Tá claro? Tá beleza? Sim? Aham. Achei um pouquinho confuso, mas acho que deu para entender sim. Ok. E aí o que eu recomendo é isso. Tá confuso? Tenta pensar num exemplo que talvez o exemplo vai ser mais claro, vai ficar mais evidente aí essa equivalência, mas o jeito mais correto, mais infalível é você montar a tabela verdade. E aí você vai abstrair o contexto, o exemplo aí do que eu falei, ou algum exemplo que você inventar. Que é aí que está o ideal, inclusive, de você conseguir entender essa concordância de valores que eles vão ter, independente da interpretação que você tenha assumido. Entendeu? Então, basicamente é isso. A interpretação é essa daqui, V e F, é essa interpretação, deu o mesmo valor, então tá show para essa interpretação, elas concordam.
Pode ser que tenha alguma linha que uma da falsa, outra da verdadeira. Se isso acontecer, ou seja, para alguma interpretação, uma fórmula da falsa, outra fórmula da verdadeira, significa então você dizer que essas fórmulas não são equivalentes. Mas se para tudo der igual, verdade bate com verdade, falso bate com falso, então em todas elas são verdadeiras, elas são equivalentes. Dá para dizer que é só inverter o valor da última coluna da tabela verdade? Onde, Larissa? Ali no caso, olha, se você olhar só verdadeiro, falso, 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 você tem falso, verdadeiro, verdadeiro, é só Isso. o valor? Daqui para cá? É. Porque Basicamente justamente é só aqui isso. é a negação dessa simbolização. Foi o que eu apresentei no início, né? Aqui, foi isso que eu apresentei, né? Uhum. Então, essa tabela verdade aqui, ela simplesmente primeiro tem que ter claro quem são as interpretações. Então, você tem que necessariamente montar todas as combinações de valores que vão ter as componentes. Atribuir todas. E na aula passada eu falei bem sobre isso. A conjunção ela é necessária porque é essa conjunção que vai ser negada. Veja que o parênteses que aparece aqui é uma negação disso tudo. Ó. É a negação disso tudo que está aqui. Então, qualquer valor que aparecer aqui, o resultado dele tem que ser o oposto, porque negar é isso, é obter o valor oposto, complementar. Complementado verdadeiro é o falso, complementado falso é o verdadeiro. Então, daqui para cá é simplesmente isso mesmo que você falou. É só inverter o valor. Tá bom. Professor, você pode dar um outro exemplo com contexto, por favor? Tá. Como assim? Dessas equivalências, no caso. Dessa daqui com essa daqui? Isso. Fala você algum aí, pô. Tá, peraí, deixa eu pensar. Não sei. Veja que em alguma informação de uma conjunção que é dita, você pode inventar qualquer uma. E é essa conjunção que você está negando. É o resultado dessa conjunção que você está negando. Então é como se fosse qualquer contexto aí que você inventasse que diga que duas coisas ocorrem, na verdade, isso que foi falado, que essas duas coisas ocorrem, é falso, é negado. Se essas duas coisas ocorrem, for negada, se acontece isso, veja o que eu acabei de falar. Duas coisas que ocorrem são negadas. Essas duas coisas que ocorrem significa você dizer que ao menos uma dessas duas não ocorre. Duas coisas ocorrem. É negada? Ó, duas coisas que ocorrem nessa conjunção. É negada? Então, é que ao menos uma das duas aí não ocorre, ou seja, recebem valores falsos, pelo menos uma das duas. Isso sim faz com que ela seja verdadeira, porque é a conjunção que está sendo negada. E a saber é a mesma coisa do que isso daqui. Beleza. Show? Tá claro para todo mundo? Eu entendi. Pensei no exemplo aqui e consegui entender. Fala então, pô, seu exemplo aí. Então, eu pensei no exemplo, usando futebol e tal, pensei assim, Flamengo e Palmeiras estão na final. Aí você nega essa conjunção. Uhum. Então, Flamengo e Palmeiras não estão na final. E aí você pensa, você consegue observar que isso é equivalente a eu dizer que Flamengo não passou na final ou Palmeiras não passou na final. Tipo, aí é questão de você trabalhar esse raciocínio, mas eu consigo entender assim. Ok, isso. Mas tem uma coisa bem capciosa aí, que no caso o próximo slide vai melhorar, que é quando a gente fala
o Flamengo não está na final, ou eu vou falar um pouquinho diferente, tá? Nem o Flamengo está na final e nem o Palmeiras está na final. Concorda que não é representado dessa forma e também não é representado dessa forma? O Flamengo não está na final, então, sei lá, o Flamengo não está na final e o Palmeiras não está na final. É isso que eu acabei de falar. Nem um, nem o outro. Entendeu? Isso não é isso e que também não é isso, que é o que vai vir a seguir, tá? Vamos chegar lá. Ok? Ok. Então vamos. Eu falei da lei de De Morgan? Eu falei, né? Eu só voltei o slide para poder explicar a pergunta de alguém, né? Mas eu falei sim, isso é a lei de De Morgan, tá? Então, a lei de De Morgan, na verdade, ela pode ser representada de duas formas. Uma forma, então, eu vou usar a letra A e B, tá? Ao invés de usar Φ, Psi, só porque o desenho é mais feio. É mais bonito, né? Mas custa mais eu desenhar, vou escrever então, ao invés de Φ e Psi, vou escrever A e B, tá? Então, a negação de uma conjunção é equivalente à disjunção de negações. É o que está escrito aqui, isso é a lei de De Morgan. Nota que a equivalência você lê tanto daqui para cá, quanto daqui para cá. Por que eu estou falando isso? Vão aparecer, na verdade, nessa mesma aula aqui, exemplos em que vai estar assim. E aí você vai reescrever dessa forma. Mas pode ser que apareça exemplos que esteja dessa forma aqui. E aí você pode reescrever dessa forma aqui, tá? Isso aí, Jonathan. O que está aparecendo aqui não é a negação de cada componente ou cada enunciado, né? Mas é a negação dele todo, da conjunção inteira. É o parênteses que está dando isso, essa informação. Tá? Diferente daqui. Você não está negando tudo. Você está negando a primeira ou negando a segunda. Então, só para confirmar então que eu entendi da forma correta, meu exemplo ele era válido ou era inválido? Aí depende um pouco do que você está querendo mencionar, entendeu? Você falou, o Flamengo não está na final, né? O Flamengo e o Palmeiras não estão na final. Isso. Eu primeiro imaginei o enunciado imaginei a conjunção, depois eu neguei essa conjunção. Mas na verdade o que você falou tem mais a ver com aquilo que eu tinha escrito antes. É falar, o Flamengo não tá e o Palmeiras não tá. Entendi. Seria isso caso você alterasse pouco o seu português aí. Não é verdade que os dois estão na final. Eu não sei se eu pensei de uma forma e falei de outra, mas... Isso, é o que o Gabriel colocou aí, ó. Então... É o caso que o Flamengo e o Palmeiras estão na final. Isso. Aí sim. Se eu dissesse o Flamengo e o Palmeiras não estão na final, é equivalente ao que ele falou ali, o Gabriel. Na verdade, eu entendo o que você falou, o Palmeiras e o Flamengo não estão na final, e você falar que um não tá e o outro também não tá. Vamos avançar, porque o próximo slide vai aparecer esse. Mas, professor, falar que o Flamengo e o Palmeiras não estão na final não pode ignorar que talvez isso signifique que os dois juntos não estão na final, mas só o Flamengo está na final funciona, só o Palmeiras está na final funciona. E a gente fala o Flamengo e o Palmeiras não estão, não quer dizer que os dois juntos não estão? E aí os dois... Aí que tá, pode ser que sim. Depende muito do seu contexto, da sua aplicação de mencionar o ambos. Tá. Ou basta que um, sabe? Aí é bem capcioso essa informação. Por isso que geralmente até evito o tipo de questão que seja assim. Tá? Eu tento ser o mais explícito possível para poder ficar claro o que eu estou querendo mencionar. Porque a sua interpretação está boa, Daniel. O que você falou. Falar ambos não estão, aí o que a gente está mencionando em relação a isso? Ou falar eles não estão, o que está mencionando em relação a isso? Tá? São detalhes que fazem diferença nessa simbolização. Tá? Vamos avançar para o próximo, que aí talvez melhore um pouco essa diferença das duas coisas. Tá? Porque o que vai dar diferença na simbolização, quem que elaborou o exemplo aí do Flamengo e... Eu. Iago.
Então, depende muito do valor que você quer dar a isso. Observa aqui, ó. Você está se referindo que os dois não estarem na final vai ser verdadeiro? Vamos, pausa aí e vamos olhar o seguinte, vamos tentar entender melhor, tá? Então, olha só, negação da disjunção. Então, a negação da disjunção, ela tem isso daqui. É uma disjunção, está sendo negada. Então, vamos montar a tabela verdade dela. Da mesma forma, a gente tem que fazer o quê? Todas as interpretações, montar a disjunção e fazer a negação, ou seja, inverter o valor, né? Tá? Então, aí eu passo a pergunta para você, ô Iago. Se o que você estava se referindo era para ter o valor exatamente assim ou assim. Por quê? Porque, olha só, o que faz uma disjunção ser falsa? A Quando os dois disjunção são é falsos. falsa quando ambos não acontecem, certo? Ou seja, o que faz a negação da disjunção ser verdadeira? É quando, então, ambos não acontecem. Uhum. É somente nesse caso. E aí sim, você vai ter, ó, que essa negação da disjunção ela é verdadeira apenas quando ambos não acontecem. Então, será que não é isso que você estava se referindo ao seu exemplo? É que ambos não estão na final? Porque essa interpretação aqui, essa simbolização aqui, então, eita, foi mal aqui a bagunça, mas foca nisso daqui. Esquece essa tabela, essas coisas que estão aqui, tá? Mas isso que eu fiz aqui, ela tem o mesmo valor dessa simbolização aqui. Então, quando você fala que não é verdade em que um ou o outro não aconteça, é porque ambos um não acontece e o outro também não acontece. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Aí, em relação ao seu contexto, depende do que você quer falar. Entendeu? Porque essa explicação que eu falei, né, em que a disjunção ser falsa, a disjunção ser negada, no caso, ela é equivalente à negação dessas, a conjunção dessas negações, né? A gente consegue por conta desse argumento que eu acabei de mencionar aqui. Olhando o que faz ela ser verdadeira, então tem que ambas serem falsas, ou seja, para ser verdadeira, tanto essa aqui é negada quanto essa daqui é negada. Ou seja, é justamente o que está aqui. Sendo que a gente pode verificar isso de um jeito mais mecânico, usando o que a gente entende da aula passada em relação a enunciados equivalentes, que é simplesmente montar a tabela verdade. Então, a gente monta a tabela verdade da primeira fórmula, cheguei até aqui. Eu quero constatar com vocês que, de fato, essa fórmula ela é equivalente a essa daqui. E aí, bom, monta a tabela verdade, vamos montar ela aqui. Deixa eu... Aqui eu não vou apagar porque eu vou utilizar, né? Não, aqui eu não vou apagar, eu vou apagar, depois eu escrevo de novo. Bom, eu já tenho essa fórmula, eu quero montar a tabela dessa fórmula daqui, tá? Então, você vai e tem que negar cada coluna dessa. Então, negando a primeira, negando a segunda, e depois obtendo a negação, perdão, a conjunção dessas duas negações aí. Então, você tem que olhar para cá e obter o valor contrário, né? Então, F, F, V, V. Aí, olhando para cá, F, V, F, V. Agora é a conjunção desses dois. F, tem F, então F, F, aqui, V. Certo? Então, veja que, de fato, essa coluna é exatamente igual a essa coluna, logo elas são equivalentes. Por acaso, o E sempre é equivalente ao OU? Não, o E não é equivalente ao OU, Leonardo. Na verdade, a negação de um OU, ela sim é equivalente a esse E sendo negado, tá? Então, cuidado nessas palavrinhas aí. Porque sim, você sempre consegue associar um E a um OU, mas um não é equivalente ao outro. A negação
de uma disjunção é equivalente à conjunção de negações. Isso sim é o que é o correto a se falar, ou o que eu falei no slide anterior, que é que a negação de uma conjunção é equivalente à disjunção de negações. Veja como a ordem que eu falei é justamente o que está escrito aqui. Negação de conjunção, disjunção de negação, conjunção de negação, tá? Então, olha a ordem, conjunção de negação ou negação de disjunção, ou negação de conjunção, que seja. São coisas diferentes, né? Porque eu falo a ordem diferente que dá na mesma, não dá não. Tá claro? Beleza? E qual é o nome disso? Também é Lei de De Morgan. Então, a Lei de De Morgan, ela se refere a esses dois tipos de equivalência aí. Tanto, então, você tendo, em algum lugar, aparece uma negação de uma, de uma adjunção assim, você pode ali aplicar a Lei de De Morgan e reescrever dessa forma. Se aparece assim, você pode escrever assim, caso seja necessário para você, seja legal você fazer isso por algum motivo. Esses motivos a gente vai ver, tá? A gente vai ver nessa aula de hoje algumas aplicações que têm relação justamente com isso, da gente saber obter a negação de enunciados. Então, se aparecesse uma conjunção, foi negada, substitui por isso daqui. Essa é a negação desse enunciado que está aqui. E aí a gente vai ver exemplos um pouco maiores. Tá claro até aqui? Sim. E agora eu acho que eu entendi qual foi o problema do Do seu exemplo. do exemplo que eu tinha, o enunciado de exemplo que eu tinha dito. Porque estava dando o sentido que deu, era como se eu estivesse falando disso ali, né? De uma conjunção de enunciados negados. Foi o que pareceu quando você falou. Uhum. Tá? Então, pode ser que não tenha sido, mas foi o que deu a entender. E aí você consegue separar bem essas coisas mudando, colocando uma palavrinha diferente a mais aí, para ser explícito ao que você está mencionando. Tá? O Leonardo comentou, então, na negação sempre será equivalente a outra. Eu entendi o que você está querendo dizer, sim. Isso aí. Tá? Vou avançar para a próxima. Agora vamos para a negação da implicação, né? E é bom esse slide aqui, porque a gente vai rever algumas equivalências que eu mencionei. Na verdade, coloquei na aula passada, mas eu, de fato, não expliquei com tantos detalhes, porque não deu tempo e tal. Só falei rapidamente. Bom, deixa eu só olhar aqui uma mensagem que eu recebi. Tá. Acesso à aula. Peraí, algum colega de vocês mandou e-mail. Boa noite, professor. Fiz a inscrição da sua disciplina, teoria dos gráficos. Teoria dos gráficos na pós. Beleza. Depois eu respondo a ele. Tá. Vamos continuar. Então, beleza. Vamos olhar agora a negação da implicação. Então, bom, você tem uma implicação, ela você quer negar. E aí vamos montar a tabela verdade. Tá? Montar a tabela verdade primeiro, lembrar o conteúdo da aula passada, que é saber como é a tabela verdade dos conectivos. E aí, o conectivo implicação, a gente aprendeu lá na aula passada a montar a tabela verdade. Vocês lembram disso daqui? Até aqui, vocês lembram? Sim, sim. Sim? Se não lembre, assista lá a aula passada, mas não tem muito o que também relembrar, porque foi bem simples, né? Você tem que pensar isso aqui como uma promessa. Caso aconteça a causa, tem que acontecer a consequência, mas veja que é caso aconteça. Então, verdadeiro tem que implicar em verdadeiro para que seja verdadeiro. Agora, verdadeiro, aconteceu a causa, não aconteceu a consequência, aí você quebrou a promessa. Não aconteceu a causa, não importa, tudo bem, você não quebrou nenhuma promessa, porque a sua promessa era no caso de acontecer aquela causa. Não aconteceu. Tá? Então, não é falso, então é verdadeiro. Show de bola. E aí o que a gente quer é negar. É isso daqui. Agora vamos olhar com atenção o que esses resultados estão mencionando a gente, né? O que faz uma implicação ser verdadeira, por exemplo?
Aliás, o que faz uma negação de uma implicação ser verdadeira? É justamente quando ela era falsa. E o que fazia ela ser falsa antes? É justamente quando você quebrava aquela promessa. Acontecia a causa e não acontecia a consequência. Portanto, olha o que eu falei. Acontece a causa e não acontece a consequência. Então, a negação da implicação é equivalente a essa conjunção aqui. Então, se aparece algo tipo A implica em B, isso é a mesma coisa que você pôr A e não B. A gente tem algumas formas de argumentar isso. Uma é isso que eu acabei de falar, justamente pela tabela, a gente sabendo o que acontece para que seja verdadeiro ou seja falso, dependendo aí do contexto, né, das fórmulas que são apresentadas. Mas a gente consegue também chegar a essa conclusão usando esse slide bem bagunçado aqui, que é o seguinte. Vou apagar para refazer com vocês. Esquece isso que está aqui, tá? Só foca nisso daqui. Observa que a implicação, eu não quero trabalhar com a implicação, né? Eu quero trabalhar com a negação da implicação. Mas uma implicação, a gente sabe que é equivalente a essa disjunção, vocês lembram disso? É o que eu estava mencionando na aula passada, eu comentei rapidamente sobre isso. Então, se aparece alguma coisa do tipo, se fizer sol, então eu vou à praia, isso é a mesma coisa do que você falar, não faz sol ou vou à praia. Mesmo não sendo intuitivo, a gente pode reescrever essa frase de um jeito em relação ao outro que vai dar na mesma. E o porquê? É porque eu estou falando? Não. É porque a tabela verdade nos dá essa constatação. Por quê? Pela definição de... Sua voz travou. Sua câmera também. É. Caí. Voltou agora. Voltei, né? Tá. Então, usando o conceito de... Eu voltei, né? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem, né? Uhum. Tá, eu caiu o computador. Tá, então, eu quero primeiro de tudo verificar que uma implicação pode ser reescrita dessa forma, por meio dessa disjunção que está aqui. É a causa sendo negada ou a consequência aparecendo. Para verificar que isso ocorre, basta a gente montar a tabela verdade. Isso eu falei na aula passada até. Então, está aqui ela, ó, todas as possíveis interpretações de A e B. É claro que aqui, como eu estava mencionando no slide anterior também, estou usando A e B porque essas letras aqui demoram a escrever e tal. Então, é A implicando em B. Tenho essa coluna, por conta de avaliações prévias que a gente já sabe. Montei a coluna da negação da causa, porque ela é útil aqui para mim. Porque eu vou precisar dela para justamente fazer a disjunção com o B. Então, primeiro obtive aqui a negação do A, o que está aqui, o que era verdadeiro virou falso e vice-versa, e agora fiz a disjunção dessa coluna com essa. Verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso ou falso, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, a gente verificou aqui, de fato, olha, isso daqui é igual a isso daqui, né? Igual nesse sentido entre aspas, é equivalente. Independente da interpretação que você tenha, o valor que uma der, a outra vai dar o mesmo. Então, elas são equivalentes. O que eu quero agora é falar sobre a negação da implicação. Vou continuar usando as letras A e B, tá? Então, A implica em B, a gente já entende que é a mesma coisa de falar A, não A ou B. Agora, o que eu quero é a negação, né? Eu quero é a negação da implicação. Então, o que eu quero é a negação da disjunção. É isso que eu quero saber agora. Qual é a fórmula que é equivalente a essa? O slide anterior eu falei sobre isso.
Porque eu falei sobre a negação de uma disjunção. E olha ela aparecendo aqui, a negação da disjunção que está aparecendo. Então, a gente consegue usar o que a gente acabou de ver, que é a lei de De Morgan. Então, a lei de De Morgan diz para a gente que se você tem uma disjunção, ela é negada, pô, avança aí, ó. Passa essa negação para dentro, mudando a operação. Basicamente é isso. Então, você vai ter a negação da negação de A, era um ou, vira um E, negação de B. Negação da negação, atenção, quando tem um número par de negações em uma componente, na verdade, o que você está falando é a própria afirmação, né? Então, quando você fala A, você está negando, você está mudando o valor. O que era verdadeiro passou a ser falso. O que era falso passou a ser verdadeiro. Mas você nega de novo. E você nega de novo, então você volta para o valor que você tinha inicialmente, né? Então, se tem um número par aqui de negações, é uma afirmação. Então, você tem, na verdade, é o A e não B, ou seja, justamente o que a gente queria aqui. Beleza? Como seria escrito essa negação dupla? Que negação dupla? Não entendi. Você diz essa daqui? É assim. Você pode ignorar ela, é simplesmente a afirmação que você está mencionando. Se fosse 3, se houvesse algum contexto que tivesse assim, negação, negação da negação de A, você pode simplificar também essa forma. Acho que isso tem na lista até. Tá? Mas cada par, cada 2, você tem a própria afirmação ali. Tá? Então, bom, chegamos onde queríamos. Então, de fato, a negação da implicação é equivalente a essa conjunção aqui. É claro, isso eu estou apresentando uma forma que não precisa montar a tabela verdade. Mas você pode, se quiser chegar, não, quero montar a tabela verdade. Então, monta. Você vai verificar aqui, ó, a negação da implicação é essa coluna aqui. Cheguei até ela vindo por meio da coluna associada à implicação. Obtive a negação, obtive essa coluna aqui, que é simplesmente a troca dos valores, né? Eu quero agora obter essa coluna. E aí? Travou de novo. Voltou já. Voltou? E agora nem eu notei, eu estava olhando para cá. Eu estava falando sobre o quê? Desculpa. Sobre a coluna. Essa coluna aqui? Isso. Tá. Então, bom, eu quero obter o valor dessa coluna. Já tem uma coluna associada à negação do psi? Não, né? Porque o que eu tinha aqui... Eu vou apagar tudo, tá? É isso que eu tenho. Eu quero verificar que, de fato, é equivalente a essa conjunção. A gente já verificou aqui mais direto. Mas a gente também pode verificar usando a tabela. Então, o que eu preciso é da coluna que tem a negação desse camaradinho aqui. Então, é a negação dessa coluna. É a negação do psi. Então, é ela que eu vou pôr aqui. E, então, você vai ter aqui falso, verdadeiro. Travou de novo, a gente está só vendo. Voltou agora. Travou. Travou de novo, né? Fazer o seguinte, porque fica caindo rapidinho. Qualquer coisa a gente espera um pouco. E se tiver no meio de uma explicação importante, a gente avisa. Talvez o ideal fosse até eu usar o microfone do tablet, né? Eu vou fazer isso. Mas eu acho que vai dar rolo. Mas eu vou tentar. Espera aí, vou tentar. Oi. Agora eu estou me ouvindo duas vezes. Aí talvez eu tenha que fazer. Não, até que a gente está ouvindo uma vez só. Está ouvindo uma vez só. Mas agora eu não ouço vocês. Então acho que eu tenho que habilitar isso aqui de volta. Fala aí. Meu teste. Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim. Eu não ouço vocês. Ouço. Tem que alto-falante. Oi, e agora? Ouvindo. Alô. Agora eu estou ouvindo vocês. Vocês me ouvem? Sim. Sim, se a gente fala muito alto, dá um retorninho, acho. Mas eu me ouço também. Então não tá bom, não. Não, então vou voltar do jeito que eu estava. Vou voltar para cá. Vou voltar para cá. Tem que desativar aqui. Aí vem para cá. Que é uma gambiarra danada que eu faço aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Aham. Tá. Sim.
É. É uma gambiarra bem. Ih, Melanie, o que houve, Melanie? Tá babando ali, tá tomando remédio. E aí, gente? Bom, vamos lá, deixa eu continuar. Aliás, vocês já viram que eu tenho comunidade agora no YouTube? Vocês sabem que eu tenho comunidade no YouTube? Deixa eu mandar para vocês. Comunidade? Tem uma comunidade, pô. Aqui, ó. Tem um monte de foto minha lá com a gata, com Melanie. Que eu tenho mais de 500 inscritos agora, pô. Agora posso postar fotos lá. Pô, curta lá, pô. Então, ó, deixa eu voltar. TikTok não, pô. Aí já é demais. TikTok, Instagram. Eu vi o gato na cadeira gamer lá. Cada hora ela tá de um jeito do meu lado. Então, ó. Tá, eu tô querendo montar, na verdade, isso aqui, né? Então, eu já montei a coluna em relação à negação do psi. Aí eu já tenho a coluna associada ao φ. Agora eu tenho que montar a conjunção dos dois, né? Então, o φ conjunção com a negação do psi. Então, é esse e esse. Verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Certo? Então, a letra não ficou tão nítida, né? Mas, enfim, com isso a gente consegue verificar que essa coluna ela é exatamente igual a essa coluna. Logo, elas concordam o valor, portanto, essa fórmula é equivalente a essa fórmula. Beleza? Sem problema? Tá? Então, Certinho. indo adiante. Bom, aqui acabou o que eu queria falar. Vamos avançar agora para a negação agora da biimplicação. Mas só um comentário ainda mais profundo aqui. Igual fiz em relação à lei de De Morgan. Se aparecer, então, em alguma fórmula que tenha uma implicação, você pode substituir a implicação pela disjunção. Agora, se aparece alguma fórmula que tem uma implicação negada, você pode substituir por essa fórmula daqui. E aí, Melanie? Tá? Tranquilo. Travou de novo. Voltou? Voltei. Fiz até uma carinha triste aí. Bom, é para isso que serve esse entendimento inicial dessas negações. É para justamente você conseguir avançar quando for pedido o seguinte: olha esse enunciado, agora, obtenha a negação dele. Então, é baseado nessas bases que a gente vai conseguir evoluir. Tá? Então, vamos lá, vamos para o próximo, que é a negação da biimplicação. Tá? Isso aqui foi o que alguém me perguntou na aula passada, na aula anterior, é o que de fato era a lei de De Morgan. Então, só para meio que... Eu sei que vocês não me perguntaram, mas respondendo essa eventual pergunta, a lei de De Morgan ela só se refere à negação da disjunção ou à negação da conjunção, essa conjunção das negações, a disjunção das negações, é só em relação a isso. A negação da implicação ou da biimplicação, ela não é lei de De Morgan, são propriedades, equivalências que existem, mas a gente não tem um nome, a gente não dá um nome para elas, tá? Então, beleza. Continuando, então, vamos olhar agora a negação da biimplicação. Então, o que eu quero é exatamente igual eu fiz nos casos anteriores, é a biimplicação sendo negada. E aí, o que a gente tem? Lembrando, essa parte daqui é conteúdo da aula passada, né? Essa coluna daqui, na verdade, a gente tem, então, que uma biimplicação, para ser verdadeira, necessariamente as componentes ou os enunciados, né? Porque pode ser esse φ, o psi, não necessariamente uma componente, pode ser uma coisa maior, uma fórmula maior. Por exemplo, poderia ser A e B, B implica em não C ou não D, sei lá, algo do tipo. Para que isso tudo seja verdadeiro, o valor que aparece aqui tem que necessariamente concordar com o valor que aparece aqui. Então, ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. É o que faz com que a biimplicação seja verdadeira. Dessa forma, se eu quero fazer com que
a negação disso seja verdadeira só pode ser quando os valores não concordam. É o oposto, tá claro? Sim? Sim. Creio que sim, né? Só obter o valor oposto do que tinha na coluna anterior. Agora, analisando exatamente igual a gente fez nos slides anteriores, o que faz, então, a negação de uma biimplicação ser verdadeira? É que ocorra o quê? Você tem alguns casos para poder acontecer isso. Então, essa negação da biimplicação vai ser verdadeira quando ocorre o quê? O primeiro acontece e o segundo não acontece, ou o primeiro não acontece e o segundo acontece. Então, é justamente quando não há essa concordância de valores. Então, isso é um argumento que eu não estou utilizando a tabela verdade, não estou utilizando essas equivalências prévias para poder argumentar isso, mas a gente pode, é o que a gente vai fazer também. Mas está claro esse primeiro entendimento do que é, então, a equivalência da negação da biimplicação? Tá sim, professor. Show? Então, indo um pouco mais à frente, o que eu quero mostrar é que, de fato, essa fórmula é equivalente a essa fórmula. E como a gente vai fazer isso? Primeiramente, vendo que a biimplicação ela é equivalente a essa fórmula daqui, tá? Então, vamos aos poucos aqui. Depois, eu acho que eu até vim para cá. Eu vou fazer... eu vou... Tá, eu vou apagar tudo e refazer. Tá. Então, vamos lá. Aquilo que eu botei no início aqui foi só para recapitular o slide anterior. Então, no slide anterior, né, a gente viu que uma implicação ela é equivalente a não A ou B, certo? Por isso que a negação da implicação ela é equivalente, né? Isso aqui é equivalente a isso daqui, né? Então, você tem isso daqui. Então, a negação da implicação, ela é equivalente a A e não B. Tá claro isso? Veja que esse argumento foi dos slides anteriores. Apliquei a lei de De Morgan. Ok quanto a isso? Ok. Tá. Vamos então agora olhar o que eu quero, que é a negação da biimplicação. Então, vamos começar com a biimplicação, que é A implica em B, tá? Isso daqui a gente sabe da própria definição de uma biimplicação, o que que é. A biimplicação, ela é equivalente a quê? A que implica em B e B que implica em A. Lembram disso? Isso que significa dizer que uma coisa equivale à outra. Tá claro? Eu não Sim. estava vendo o chat. Tá, agora eu estou vendo. Então, ok. Vamos agora avançar um pouco mais ainda nessa biimplicação. Tá? O que eu quero, na verdade, é a negação. Né? Então, posso até já pôr aqui a negação, mas eu não vou mexer nela por enquanto. Deixa ela do lado de fora aí, bonitinha na dela. Tá? Deixa ela lá. Ok? Então, vamos olhar cada pedacinho aqui dentro. O que, que é uma implicação? Aqui, uma implicação é isso. Então, vamos substituir. Então, isso tudo é equivalente a essa negação de não A ou B e não B ou A. Tá certo? Tá claro? Sim. Só reescrevi esse pedaço por meio da equivalência que a gente já conhece de conhecimentos prévios. A mesma coisa em relação à outra. Agora, veja que você tem o que aqui? Você tem uma negação, aí sim a gente vai olhar para cá, de uma
conjunção. Aqui, ó, você tem essa conjunção sendo negada. Como eu falei, uma operação, que é aqui a conjunção, exige 2 operandos. Uma operação exige 2 operandos, exceto a negação. Mas a adjunção, você tem uma adjunção, então é um A ou B, ou seja, é um pedaço operando com outro pedaço. É uma conjunção, a mesma forma, é uma implicação, é uma biimplicação, certo? Essa tem que ter 2 aí, tá? Tem que ter um camaradinho aqui, outro aqui, outro aqui, aqui. São 2. E aqui acontece isso, né? É uma conjunção desse bloco com esse bloco. O que a gente vai aplicar? É a lei de De Morgan, porque é justamente o escopo, o jeito que a gente quer para conseguir ter esse avanço. Ou seja, agora essa negação vai ser a esse pedaço aqui, então você vai ter a negação de não A ou B. Agora aqui você vai ter uma disjunção dessa negação aqui, não B ou A. Então, a gente já está onde a gente quer chegar? Na verdade, não. Mas vamos continuar. Vou vir para cá, tá? O que tem aqui agora? De novo, lei de De Morgan para esse pedaço, porque é uma disjunção que você tem esses 2 blocos que estão sendo negados. A mesma coisa aqui para esses. Então, você vai ter, ó, não A, e B, negado disso, né? Negação do B aqui. E não B, e a negação do A. Assim, certo? E aí, eu já mencionei isso em algum slide passado ali. Não A é o próprio A, então é o A e não B. E, perdão, ou, né? Aqui estava o ou, gente. Então, ou, né? Aqui, ó, ou, não mexo nisso, porque eu só estou aplicando aqui dentro, não estou aplicando aqui em tudo. Aqui também, só estou aplicando aqui dentro. Só foi erro de, nessa passagem, uma linha para outra, copiei errado, tá? Então, aqui, B e não A. Portanto, chegamos onde queríamos. Veja aqui, o que faz com que a biimplicação seja negada? Essa biimplicação negada só vai ser verdadeira quando ocorre a primeira coisa e não ocorre a segunda, ou ocorre a segunda coisa e não ocorre a primeira. Beleza? É justamente o que está... Perdão. É o que está aqui. Tá claro? Beleza? Beleza. Nenhuma pergunta? Tá? Então, com isso bem entendido, vamos ver... Opa! Negação funciona um pouco parecido com sinal menos nas equações, então, pelo visto. Você pode pensar um pouco assim, tá? Tem um pouquinho, em alguns casos você consegue ter uma similaridade em relação a isso daí. Mas não, também não é algo formal falar isso, né? Mas isso aí. Bom, vamos olhar agora para que serve isso, né? A gente vai ver alguns exemplos, mas antes de olhar lá, na última turma eu inventei um exemplo na hora para poder fazer junto, e é isso que eu vou fazer o mesmo exemplo com vocês, tá? Então, só vou apagar essas linhas aqui de baixo. E aí o ponto é, bom, escrevi aqui um enunciado qualquer, na verdade, simbolizei um enunciado qualquer. E aí o que vai aparecer? Pode ser que apareça assim, mostre, ou obtenha, né, no caso, obtenha a negação do seguinte enunciado, tá? Então, você vai ter um enunciado, vai ter que simbolizar esse enunciado. Então, por exemplo, aqui é uma simbolização de um enunciado. E aí você tem que obter a negação dele. Obter a negação dele não é montar a tabela verdade e você chegar à última coluna dele e depois obter a coluna ao lado, que é a negado, que é a negação, invertendo os valores.
é você ter a simbolização que dê essa negação. Travou e... Tá, Voltou. voltei. Então, o que eu estava mencionando, você obter a negação de um enunciado, começa por aí. Começa você simbolizar o enunciado e pôr o símbolo de negação lá na frente, mas não acaba aí. Então, baseado nessas negações básicas que a gente viu aí, é o que a gente tem que fazer. É usar aqui para dentro para conseguir ter uma simbolização mais apropriada para essa negação. Porque no português é assim, né? Quando você fala uma negação de uma afirmação, exceto os casos muito diretos, assim, eu toco violão. Se eu quero, eu não toco violão. Beleza, é só pôr o não na frente. Mas se é algo dito, uma frase dita muito longa, a gente nunca fala assim, ó, não, e aí você fala na afirmação, né? Não é assim que a gente fala. A gente absorve, né? A gente absorve essa negação para dentro da frase, né? Então é isso que a gente tem que fazer aqui também. Travou. Travou quando você disse que era isso que a gente tinha que fazer também. Tá, então o que a gente quer? A gente quer justamente fazer com que essa negação seja absorvida para dentro daquela fórmula, né? Tá, então indo bem direto ao ponto. A gente tem que olhar o que a gente já sabe e conseguir aplicar aqui. Então, tem que entender que as operações são essas. Disjunção, conjunção, implicação, negação, né? Biimplicação. Tá, e aí você tem que ver o que é mais fácil para você conseguir reescrever, ter uma simbolização mais simples, mais adequada, tá? Então, a gente olhando aqui, essa mais exterior é a que está associada à negação, né? Então, a negação, ela é dessa disjunção, então é desse pedaço com esse pedaço. O que a gente pode aplicar aqui? A lei de De Morgan. Então, aplicando a lei de De Morgan, você vai ter a negação disso tudo e, vai inverter, né? O O vai virar o E, a negação desse pedaço. Então, você tem que é a negação disso daqui. A e B, implicando em C. Travou. Voltou. Ih, gente, tá ruim demais hoje, hein? Foi mal. Eu tenho que tentar usar pelo menos o tablet, então, para tanto falar quanto apresentar, mas do jeito que estava ali quando eu tentei, ficou voltando eco, não ficou bom não. No tablet, para você não se ouvir, talvez se você for nas configurações e na parte de reprodução, você colocar, tipo, algum dispositivo que você não vai ouvir, tipo, sei lá. Pô, já tentei coisa pra caramba aqui, configurar esse tablet para poder não precisar, mas ainda não consegui. Mas na verdade eu parei depois que eu consegui essa forma aqui que foi funcional para mim, mas eu vou tentar ver isso. Até eu tenho um adaptador de microfone, porque esse tablet é só USB-C também. Então não tem nenhum microfone que tenha saída USB-C. Aí eu tenho um adaptador de USB-C para P2. Aí consigo pôr o microfone aqui até. Põe o microfone no tablet, bota a reprodução do tablet para sair no alto-falante dele, você diminui o volume e aí você não vai se ouvir. Mas o volume eu não consigo diminuir por completo, eu já tentei também. Ele fica um pouquinho, eu não consigo. É alguma coisa dessa aqui que eu não consegui. Aqui, ó, é esse, ó. Durante a chamada, ele pega a mesma coisa que ele não consegue tirar. Caraca. Enfim, mas eu vou tentar. Professor, qualquer coisa, usa o Droid Campo pelo celular. Já tentei. Ô, louco, aí tá difícil, então. Pô, eu tinha uma estrutura enorme. Eu tinha, sei lá, tinha 3 computadores para poder gravar a aula direitinho, não sei o que e tal.
eu usava esse Droidcam aí eu não usava o computador. Porque é o seguinte, eu também consigo usar só o tablet. Não, na verdade eu não consigo não. Mas eu consigo usar a webcam do tablet, que é muito boa, por sinal. Até melhor do que a do computador. Só que a webcam do tablet, eu não consigo usar ao mesmo tempo a apresentação. Eu não consigo apresentar os você não vê slides a galera, né? e a webcam me pegar ao mesmo tempo, sabe? Aham. Ó, se eu tentar aqui, olha lá. Não é possível usar a sua câmera durante o compartilhamento de tela. E o principal do tablet é eu conseguir escrever. Aí por isso que a webcam eu uso a do computador mesmo. Aí é bad, então. Pô, pois é. Enfim. Vamos lá, deixa eu continuar aí alguma hora eu consigo ajeitar. Bom, então o primeiro passo foi só aplicar a lei de De Morgan. O que a gente tem que fazer agora? Aqui não tem nada para fazer. Não tem nenhuma equivalência à negação de uma única componente. Né? Não tem nada para fazer. Mas aqui não, aqui tem, ó, tem uma implicação, tem a negação da implicação. Apesar de eu não ter mencionado, né, eu só ter feito algo do tipo A implica em B, isso aqui é o que é negado, e a gente viu que a equivalência disso é A e não B, esse A não precisa ser uma única componente, né? Esse pedaço aqui se comporta como essa causa e esse pedaço como essa consequência. Então você pode muito bem já pôr direto, né, que a negação dessa implicação, na verdade, é então a própria causa, né? Então você vai ter A e B e não C. E aí E não D. Acabou aí. Na aula passada, no último slide, eu coloquei lá aquela tabela de equivalências, né? Várias equivalências lá. Uma que aparece lá é a associatividade. Então, os parênteses aqui, ó, veja que é tudo com conjunção, ó, e. Então, esses parênteses nem precisa estar aqui. Você poderia já pôr direto, então, A e B, e não C, e não D. E só ter claro, pelo menos na sua escrita, né, que a negação se refere ao C. A negação é só ao D. Não é a negação disso tudo aqui, tá? Essa negação é somente do C. Beleza? Também poderia ir mais devagar. Ao invés de daqui vir direto para cá, poderia vir para cá, ó. Esquece essa negação que está aqui e reescreve a implicação, porque a gente sabe como é uma implicação de modo equivalente, é a negação da conjunção aqui da causa, né? Ou o C. E aí, aplicando agora a lei de De Morgan nessa disjunção, você vai ter a negação da negação de A e B e negação de C. Negação de negação é a própria afirmação, então é A e B e negação de C. Só esse pedaço, né, que eu trouxe para cá. Ou seja, veja que vem diretamente do que vinha para onde eu vim aqui. Você pode mais direto, pode mais devagar, vai do jeito que você achar mais fácil, mais conveniente, mais adequado aí para você, tá? Ok? Entenderam esse exemplo? Sim, sim. Então, basicamente é isso que eu vou cobrar. Tá. Pegar umas equivalências aí. Essa matéria de simbolização e equivalência, ela vai até quando? Ela vai até daqui 2 aulas. A próxima aula é só de exercício. Na verdade, a próxima aula seria somente de exercício, mas como eu não vou dar a segunda parte da matéria aqui, nessa aula de hoje, então vou ter que dar na aula que vem. Mas aí tem mais uma aula sobre isso. Teria mais 2 aulas. Tá, Não é no curso de lógica, mas são várias aulas para a gente absorver bem, entender bem esses detalhes aí. aí depois vai para conjuntos e essas coisas, né? Que é uma aplicação Tá bom. desses conceitos aqui, lógicos. Beleza? Beleza. Alguma pergunta? Não? Posso continuar? Então vou continuar. Ok, aí a gente vê outros exemplos.
F não é um quadrado, ou se F é um quadrado, então G não é. O objetivo aqui é indo desde o que a gente viu na aula 1, que foi o quê? Obter a simbolização, para depois ter o que é pedido aqui é obter a negação, né? Então é uma questão que envolve todas essas 3 aulas. Primeiro é obter a simbolização, que é simples, né? Não tem muito mistério aqui, porque ó, F não é um quadrado, então a afirmação é que F é um quadrado. Ou, caso F seja um quadrado, então G não é um quadrado. Então, caso F seja, né, se F é um quadrado, então G não é um quadrado. Tá clara essa simbolização aqui? Sim. E aí o que eu quero obter é a negação. A negação, aqui já está até a resposta. A negação, deixa eu apagar que está aqui, só para refazer com vocês. A negação, inicialmente, então, é simplesmente colocar a negação na simbolização que você tem. Está negando tudo. Então, você tem a negação lá de fora. E claro que não vai parar aí, você tem que fazer aquela sequência de passos que são aplicações de lei de De Morgan, equivalência da implicação e assim por diante. E você vai até onde der. Basicamente é isso. Veja que eu parei aqui, a gente vai entender o porquê eu parei aqui, mas concorda, se chegou numa coisa assim, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, né? A não ser que você retorne para trás, mas você está andando em círculo, né? Então acabou aí. Então, vamos tentar daqui, dessa fórmula, chegar nessa fórmula. Você poderia montar a tabela verdade, mas isso não é mais o que eu quero. O que eu quero é que, de uma fórmula, você consiga chegar até a outra por meio dessas equivalências básicas aí que eu acabei de mencionar. Pode falar, Pitano. Meio que é só para saber se eu entendi uma coisa da negação. Esse objetivo da gente estar fazendo essa negação é para chegar num resultado mais resumido. Isso que eu estou percebendo é que as equivalências são um objetivo de pegar uma função, pegar alguma coisa que está descrita de uma forma muito extensa e resumir isso. É isso o grande objetivo dessa negação? Tá. E isso trabalha bastante as equivalências propriamente ditas. Porque isso é a negação. Isso é a negação. Mas o que a gente vai fazer para daqui chegar até aqui é trabalhar com equivalências. Tá? A gente vai trabalhar com equivalências. Olha que letra bonita minha. É com equivalências que a gente vai trabalhar. Entendeu? Então, a gente faz isso para justamente fazer igual você fazia no jardim de infância, que é quando tinha uma expressão aritmética assim, aí você bota 1 vezes 7, aí divide por 4, aí você soma por raiz quadrada de π, sei lá mais o quê. Você tem uma expressão, você quer chegar a algum valor. Você quer encontrar algum valor disso. A gente não sempre vai caminhando por sequências de igualdades. Essa fórmula é igual a alguma outra coisa, que é igual a alguma outra coisa, que é igual a alguma outra coisa. Ou seja, o objetivo é o mesmo aqui. É a gente trabalhar com essas sequências, mas não são mais sequências algébricas, então a gente nem pode usar mais o termo igual, mas a gente adota o termo equivalente para conseguir evoluir uma expressão lógica até alguma outra expressão lógica. Entendeu? Então, vamos continuar. Beleza, Pitano? Entendeu? Sim, obrigada. Tá. Então, o ponto de partida é neguei. Pronto, neguei aquilo que está lá. E aí, olhar, o que eu aconselho é isso, olhar o que está mais exterior, né? O que de fato essa negação está aplicando ali. Ela está se aplicando a esses 2 pedaços, por meio dessa disjunção. Então, você bota direto lá, a negação disso tudo aí, ó, é a negação da negação de F, então é o próprio F, e a negação dessa implicação. Então, é a negação de F que implica na negação de G. Então, o primeiro passo foi esse. Agora, o próximo passo é a gente tratar bem esse negócio que está aqui, né? O que está aqui é o seguinte, é uma negação de uma implicação, tá?
Como é a negação de uma implicação? Eu botei no slide anterior ali, né? Você tem a negação de uma implicação, então, na verdade, isso daqui é o quê? É A Não B. e não B. Ou seja, é a causa ocorrendo e a consequência não ocorrendo. Ou seja, a consequência é B aqui, né? Qual é a consequência aqui? É a negação de G. Então, vamos lá. A causa é F, a consequência é a negação de G. A consequência é a negação de G. O que ocorre aqui é a negação de G. A negação da negação de G é o próprio G, né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa ocorre, então você tem F e a negação dessa consequência, né? A negação da negação de G, ou seja, o próprio G, aparecendo aí. Aqui meio que já acabou, já chegou onde a gente quer. Porque você falar F e G, na verdade é por associatividade, F e F dá na mesma, né? Então você pode até alterar isso aqui, assim. Eita. F e G, pode até alterar assim. Pode montar a tabela verdade também para verificar que F e F é equivalente a F, então isso é F. Perdão. Foi para acordar vocês aí. Completamente premeditado. Então, você tem o próprio F, né? FF é equivalente ao próprio F. Obrigado pelo desejo de saúde. Então, acabou. Você tem que essa fórmula é equivalente a essa fórmula. Tá claro? Tá claro. Pensar aqui. É porque eu tava vendo aqui na tabela, e aí no exemplo da associatividade são 3 enunciados diferentes, e aí é o F 2 vezes. Mas a coluna é uma só, porque só tem uma componente. Então, você tendo F e F. Na verdade, você só tem uma coluna aqui, que é F. Então, isso aqui é verdadeiro ou falso. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Falso com falso é falso. Então, veja que, de fato, essa fórmula é equivalente a essa fórmula. É Correto. suficiente porque a gente quer para avaliar isso ser equivalente a isso. Mas isso aí, tipo, não precisaria ser demonstrado, né? Porque, tipo, você vai assumir que beleza. Não precisa porque, assim, é bem direto, né? Tá. Beleza. Show. Professor, Oi. e quando você nega a implicação, vira uma conjunção e... por quê? Ué, isso a gente viu aqui atrás, ó. Aqui. Foi justamente o assunto do que a gente viu aqui. A negação de uma implicação é justamente uma conjunção. O porquê? Porque a gente explicou isso aqui, ó. Primeiro eu expliquei de um jeito, monta a tabela verdade, para você verificar que essa fórmula que está aqui, ou seja, a negação da implicação, de fato é equivalente a essa conjunção, porque as colunas dão iguais, ó. Essa coluna aqui dá exatamente igual a essa coluna aqui. Ok? Um outro jeito é o que eu fiz aqui também. A gente sabe aí o porquê disso, a gente pode entrar na aula passada, mas que uma implicação, A implica em B, é equivalente a não A ou B. O que a gente está querendo é negar essa implicação, então o que a gente está querendo é negar essa disjunção. Aplicando a lei de De Morgan nessa disjunção, a gente vai passar a ter essa conjunção que é exatamente equivalente a essa conjunção que você está perguntando. Entendeu? E ainda dá para argumentar isso sem nem precisar montar a tabela verdade, sem nem precisar montar isso daqui, somente avaliando esse pedaço aqui. É o que faz a negação da implicação ser verdadeira. É quando a causa ocorre e a consequência não ocorre. Ou seja, a causa ocorre, ou seja, é verdadeira, e a consequência não ocorre. E a consequência não ocorre. Então, eu te falei umas 3 formas aí para poder verificar isso.
Entendeu? Já ficou mais claro aí com a terceira forma. Obrigado. Beleza. Mas, apesar disso, não é a melhor forma de analisar a equivalência das fórmulas, porque pode aumentar um pouco essas expressões e você ter uma tabela, na verdade, muito grande para conseguir constatar o que faz uma fórmula ser verdadeira e chegar num padrão aí e conseguir explicar isso. O melhor jeito é justamente esse aqui, por meio da aplicação da lei de De Morgan, a aplicação dessas equivalências prévias aí que existem, tá? Por isso que é importante retornar à aula passada e ver aquela tabela lá de equivalências, porque elas vão ser necessárias para você conseguir dar esses passos adiante, igual foi esses exemplos aqui. Por exemplo, esse daqui. Essa equivalência da negação da bimplicação por meio dessa fórmula daqui é um exemplo que fica mais confuso você aumentar essas disjunções e conjunções e tudo mais. Então, é necessário você entender essas bases para avançar, tá? Foi o que a gente fez aqui, por exemplo. Então, eu consegui verificar com vocês que essa fórmula, ela é equivalente a essa fórmula sem precisar montar a tabela verdade. Veja que são 4 componentes distintos. 2 elevado a 4, 16, né? 16 linhas da tabela verdade. 16 linhas da tabela verdade é algo mais custoso, né? Então, verificar que isso é equivalente a isso por meio da tabela verdade é bem custoso, toma muito tempo, tá? Beleza? Isso aqui a gente já viu, né? Esse exemplo aqui. Vou para o próximo exemplo. Não, na verdade ainda está no mesmo aqui, né? Então, só para vocês verificarem que, de fato, ó, o que eu fiz? A gente tinha um enunciado que era esse. Agora, o que eu quero é obter o enunciado negado. O enunciado é uma frase. A simbolização da negação é isso daqui. Passando para o português, né? A negação de você falar que f não é um quadrado, ou se f é um quadrado, então g não é. A negação disso é a mesma coisa que você falar que f é um quadrado e g é um quadrado, justamente por conta dessa simbolização que está aqui. Certo? Bem direto. E a gente só conseguiu verificar isso baseado nessas sequências de passos aí que fez uma fórmula chegar até outra. Isso aqui foi só para poder falar da lei de De Morgan de novo, que me perguntaram, mas nem precisa estar aqui. Beleza. Tá. E aí vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é: Laura foi à feira, o tomate estava caro e por isso ela não comprou o tomate. Então vamos simbolizar. Laura foi à feira, usei a letra F. Tomate estava caro, usei a letra T. Laura comprou o tomate, né? Então usei a letra C para isso. Como é a simbolização desse enunciado? Olha, Laura foi à feira e o tomate estava caro. E, dado que Laura foi à feira e o tomate estava caro, então ela não comprou o tomate. E por isso diz isso, né? O e por isso, então, dado que isso aconteceu, então acontece a consequência aqui. Ok? Essa simbolização que está aqui? Deixa eu ver aqui. Era realmente necessário repetir o... Boa pergunta. E aí eu faço como atividade para você. Para você constatar se isso aqui é equivalente ou não a essa simples simbolização aqui. Tá? Então, você pode montar a tabela verdade mesmo e ver se vai dar na mesma ou não vai dar. Ok? Joia. Beleza. Tá. Então, vou continuar. E aí, o objetivo é obter a negação, tá? Obter a negação, então, tem que começar o quê? Tem que pôr a negação ali na frente. Isso daqui tudo é equivalente a... Eita, nós! Deixa eu apagando aqui. Isso tudo é equivalente a essa simples simbolização, tá? Então, você negar
que esse enunciado é a mesma coisa do que você falar que ela foi à feira e o tomate estava caro, então ela comprou. Ok? E agora, como é que a gente vai sair daqui e chegar até aqui? Vamos usar, vou apagar tudo aqui e refazer. E, de novo, pode montar a tabela verdade, mas não é o jeito melhor. Professor, E não é o jeito que eu vou querer que vocês façam. Fala. Não teria uma negação antes desse C aí? Ela Não, a gente, repara, a gente quer a negação. Ah, entendi. A gente quer negar isso daqui. Entendi. Tá? Então vamos chegar lá juntos. Então vamos lá. Eu tenho essa expressão longa que está aqui, né? E aí, de novo, o que eu recomendo? Como já tem negação do lado de fora, que é isso que eu botei aqui, né? O que você tem que fazer é olhar e já vai aplicar a lei de De Morgan, porque, olha, você vai ter aqui esse operando, esse operando. Isso é uma conjunção que está sendo negada. Então, você vai ter como resposta o quê? A disjunção de negações. Então, você vai ter a negação do primeiro pedaço, vai mudar para o ou e vai negar o segundo pedaço. Certo? Não acaba aí, né? Até porque a gente quer chegar nisso daqui. Então, vamos continuar. Nisso aqui, não vou mexer nada por enquanto, vou deixar ele quieto, tá? Então, vou deixar ele quieto assim, F e T sendo negado, ou o meu interesse é nisso que está aqui agora. A gente fez isso no exemplo anterior, né? É uma implicação que está sendo negada. Olha a causa, olha a consequência. É isso que está sendo negado. Então, a gente sabe que quando você tem uma implicação negada, na verdade, você está fazendo é o quê? Você está... Oi, Penelope. Você está pondo A e não B, né? A causa está acontecendo, porém a consequência não. Então, é o que a gente vai pôr aqui. Então, você vai ter F e T, tá? E a consequência não vai acontecer, né? A consequência é o não ser. Então, não ser é o próprio ser. Beleza até aqui? Uhum. Tá, então vamos avançar nisso, né? Aqui agora vai aparecer uma propriedade que tem lá nos últimos slides da aula passada, mas que eu não chamei atenção, não falei, só falei, olha tudo que está aí. Né? Então agora eu vou falar melhor sobre ele, que é o que a gente chama de distributiva. Tá? A propriedade distributiva é o que a gente vai conseguir aplicar aqui. Eu vou fazer um exemplo menor para vocês verificarem que de fato o que ele está aparecendo aqui. Tá? Então quando tem algo do tipo assim, A, ou B, E, C. Veja que é uma expressão que tem esses valores trocados, né? Então, isso daqui é equivalente a A ou B, E, A ou C. Para verificar que isso é equivalente a isso, monta a tabela verdade, você vai verificar isso. Uma outra forma de você dizer que você pode aplicar a distributiva é o seguinte, é alterando as operações. Por exemplo, A não é o ou, mas é o E, B ou C. Veja que também há essa troca, né? Qual é o resultado disso? É o A e B ou A e C. Tá legal? O nome disso é propriedade distributiva. Tanto você está aplicando daqui para cá, ou daqui para cá, daqui para cá, ou daqui para cá, é a distributiva aí. Beleza? Vocês enxergam que isso daqui está aparecendo aqui? Sim. Mas eu ficaria na dúvida aqui que eu ia trabalhar primeiro ali. Na De Morgan ou na distributividade? Não entendi, desculpa. Eu comentei que eu enxergo ali a distributividade, né,
Mas eu ficaria na dúvida ali que seria melhor eu trabalhar primeiro na lei de De Morgan ali, na negação da conjunção, ou na distributividade primeiro. Você poderia aplicar aqui a lei de De Morgan, mas olha, aí vai um pouquinho dessa sutil observação que é para onde a gente quer chegar, né? Então, aqui tem um pouco de jogo de xadrez, nesse sentido de você olhar um pouco mais à frente. É claro, dado que é a primeira vista sua em relação a isso, é difícil ter esse entendimento. Mas tenta sempre observar onde você quer chegar. Porque, às vezes, isso vai ser dito, é daqui, tem que vir para cá. Às vezes não, aí você pode ser que fique na dúvida mesmo. Mas, olhando um passo mais à frente, você vai entender que, de fato, fazer distributivo é o melhor caminho. Vou fazer aqui e vou explicar o porquê, tá? Bom, por que aqui, de fato, eu posso aplicar a distributiva? Olha, tem esse camarada, esse camarada, esse camarada aqui. Então, esse daqui é como se fosse esse A, né? Esse daqui é como se fosse esse B, e isso daqui é como se fosse o C que está aqui, tá? E aí você vai aplicar. A distributiva é a mesma coisa que a gente conhece lá da matemática, lá da aritmética, daquele tal de chuveirinho, né? Meio como se isso daqui vem para cá e vem para cá, né? Então, você tem esse camarada operando com B, e você tem essa operação, e esse camarada operando com C. É isso. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vou escrever aqui para melhorar um pouquinho. Então, você tem não, F e T, e aí você vai ter ou, eu vou pôr entre parênteses para não me confundir, ou F e T, certo? É o que está aqui. Agora aqui, E, que é justamente esse sinal aqui, né? Então, você vai ter agora o não F, T, e aqui ou C. Beleza? Beleza até aqui? Tudo bem que eu fiz? Não é... Peraí. Ó, esse bloco com essa operação, né, tá vindo para cá. Então, estou aplicando junto com essa operação isso juntamente com isso. Okay. Agora, aqui se comporta a aplicação dessa operação aqui juntamente com essa perfeito. disjunção aqui. Enxerguei agora. Ok? Aí, beleza. Olha só o que acontece. Isso aqui é uma conjunção, concorda? Porque você tem aqui agora esses dois blocos. Você tem esse bloco e você tem esse bloco. Tá? É uma conjunção dos dois. Tá? Agora, vamos analisar com cuidado uma coisa. O que faz uma conjunção ser verdadeira? Isso eu expliquei lá na aula passada, né? Esquece esses blocos que tem dentro de cada coisa, mas pensa em A e B. O que faz uma conjunção ser verdadeira? Quando A e B assumem valores verdadeiros. Perfeito. Tá bom. Agora, beleza. Vamos olhar para cá, para esse pedaço aqui. Qual é... Olha isso daqui. Concorda que isso também aparece aqui? Uhum. Então, ele está aparecendo negado, e ele está aparecendo no verdadeiro aí, né? Ele está aparecendo negado e ele está aparecendo na afirmativa. Então, simplificando, eu não vou avançar ainda os passos aqui, mas o que está escrito nesse primeiro bloquinho é simplesmente algo como se fosse assim, ó, não há ou há. Concordam? Que tem essa mesma estrutura? Sim. Qual é o valor que isso aqui tem? Verdadeiro. Vocês concordam que isso é verdadeiro, independente do valor que o A tenha? A gente pode montar a tabela verdade até para vocês verem isso. É um plus que eu nem fiz na aula passada. Só falei, eles entenderam e pronto. Aqui, ó. Não há ou há. Então, professor, o A pode ser verdadeiro, o A pode ser falso. O A é verdadeiro, a sua negação é falsa. O A é falso, a sua negação é verdadeira.
A disjunção verdade com falso é verdade. A disjunção de falso com verdade é verdade. Portanto, isso daqui é sempre verdade, independente do valor que o A possa assumir. Ok? Fala, Larissa. Não, eu quero falar que, como são dois membros e só tem dois valores, então é impossível ser falso. Se analisar logicamente, só pode ser verdadeiro ou falso. O A vai ser verdadeiro ou falso, porque se ele for verdadeiro, está negando falso. Se ele for falso, está negando verdadeiro. Tá, e o ou, um dos dois tem que ser verdadeiro para, no mínimo, né? Para ser verdadeiro. Como você está usando a mesma componente em dois operandos aqui, aí Exatamente. sim. Por isso, exato. Então você vê que isso, ó, é sempre verdadeiro. Tá, ok? Então o que a gente sabe em relação a esse pedaço? É sempre verdade isso daqui. Isso daqui é sempre verdade. Então, qual é o valor da conjunção? Vai depender disso daqui? A conjunção vai ser verdadeira ou falsa, mas vai depender disso daqui? Não, vai depender unicamente do que está aqui. Porque aqui é sempre verdade. Agora, se esse pedaço for falso, tudo é falso, porque a conjunção só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Agora, se esse pedaço é falso, tudo é falso. Então, isso daqui pode ser descartado, porque não faz diferença o valor que ele vai ter, porque é sempre verdadeiro. Então, a gente nem precisa olhar para ele. Isso tudo que está aqui, então, vai ser equivalente a simplesmente esse pedaço, que é você dizer não FT ou C. Tá claro até aqui? Sim, e aí eu esqueço aquela... Pode esquecer do que está ali. Isso. E agora a gente já está bem perto do que a gente quer. O que a gente quer é isso daqui. E aí, lembra que eu coloquei? A implica em B. Isso é equivalente a não A ou B. Certo? Essa equivalência tanto faz. Se você tem algo assim, você pode reescrever dessa forma. Mas, da mesma forma, se você tem uma expressão que apareça assim, você pode escrever dessa forma aqui. E é o que aparece, ó, não alguma coisa que está aqui, ou a outra coisa que está ali. É justamente o que está aqui, ó. Então vai ser F, eita, F e T, essas duas coisas aqui, implicando em C, que é justamente o que eu queria mostrar para vocês. Beleza? Show. Então veja que essa aplicação de negações, na verdade, elas servem para a gente obter equivalências de expressões. Você consegue dizer que essa expressão é equivalente a essa? Claro, pode montar a tabela verdade. Ok. Mas, dado esses conhecimentos prévios, e às vezes as expressões são muito grandes, você vai ter, então, que usar esse passo a passo, igual estou fazendo aqui os exemplos anteriores também. É como na matemática, com dois números iguais, com sinais diferentes, você pode cortar. É, isso aí. Tem essa analogia assim, Gabriel. Beleza? Show? Então, uma fórmula equivalente. Então, beleza, a gente já encontrou a negação, que é isso daqui. Tá? Então, quando você tem a expressão que diz Laura foi à feira, o tomate estava caro e por isso ela não comprou o tomate, a negação disso é você falar se Laura foi à feira e o tomate estava caro, então ela comprou o tomate. Show? Essa é a negação desse primeiro enunciado que foi passado. Beleza? Depois tem mais exemplos aqui, mas eu vou parar por aqui, que foi onde eu parei na turma, com a turma anterior. Tá? Alguma pergunta? Falta aí 11 minutinhos, mas é melhor dar uma pausa e vocês seguem juntos. Professor, você pode falar só sobre a avaliação que você falou no início, que eu não peguei você falando sobre tudo? Avaliação de quê? Que a V1, sei lá, acho que era para Sobre ser a hoje. Isso. Então, a Avion 1 está no cronograma para eu postar hoje.
tá? Eu ainda não preparei a questão da AVON 1. E aí pode ser que eu poste hoje, mas pode ser que eu não poste hoje e eu posto amanhã. A data de entrega vai depender do grau de dificuldade que eu preparar o AVON, mas pode ser que tenha data pelo menos para terça-feira. Pelo menos, pode ser que eu poste, deixe de entregar na quarta ou quinta, mas antes de terça eu não vou cobrar essa entrega. Tá de boa. Valeu, professor. Beleza? Professor, Fala. só com a aula de hoje já dá para fazer a lista 3? Boa pergunta. Dá para fazer tudo que não estiver falando sobre argumentos. Ou falando, mostre que o argumento é válido, ou esse argumento é válido. Então, as questões que estiver falando sobre argumento e validade de argumento, aí eu ainda não passei como vocês vão mostrar isso, entendeu? Então, ainda não. Mas as questões que estiver falando sobre negação de enunciados, ou montar enunciados equivalentes, aí sim. Tá? Certo, obrigado. Falou, de nada. É isso, gente. Alguma pergunta, comentário? Pensando. Acho que não. Tá, eu vou postar os gabaritos. Na verdade, da lista 2, não sei se foi aqui que vocês me perguntaram, mas enfim, a lista 2 do gabarito eu já postei, tá? A próxima aula, então, a gente dá continuidade aqui ao conteúdo e eu também vou fazer exercício com vocês. E aí eu vou jogando o cronograma um pouquinho para frente para poder vocês terem bem essa aula de exercícios e tal, e tirarem a dúvida de vocês também. Beleza? Tá? Mas vamos ver, de acordo com a próxima aula, como é que vai ser. Tá? Beleza. Tá bom? Então, não tem mais nada para falar não, gente. Se quer falar alguma coisa, se não quiser, posso interromper? Ou... Pode sim, professor. Então tá bom. Beleza, gente. Tá bom. Exercício semana que vem eu faço os que derem tempo, né? E acaba que na aula eu sempre estou fazendo exercício também, né? Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me perguntar também no Classroom, ou só postar lá no Classroom. Se essa aula vai ser postada hoje no Classroom, vai. Eu vou, assim que acabar aqui, eu só demoro um pouco porque eu recebo por e-mail a gravação e é uma aula de 2 horas, né? E aí o Google demora a renderizar o vídeo e me mandar o arquivo. Eu fico sempre esperando tipo 1 hora, sabe? Para poder postar, para poder receber o arquivo. Aí depois que eu recebo o arquivo, ainda tem que fazer o upload no YouTube. E aí demora um pouco mais. Aí só perto de meia-noite é quando eu consigo postar. É verdade que 1 é igual a 0,9999. Então, na verdade, não, né? Não é. Tá? E aí a gente tem que entrar, enfim, depende um pouco do conjunto que você estiver considerando, tá? E aí sempre é possível ter um número maior do que esse que você colocou, que você consegue obter e não é exatamente igual a 1. Onde tem essa prova? Então, depende muito do seu universo que você está considerando, tá? Porque isso que você colocou é uma dízima periódica, né? Então, qual é o outro jeito de você escrever essa dízima periódica? Aí tem que relembrar essas coisas, né? 10 vezes 9,999, beleza? Aí você tem que x é igual a 0,99, e aí você subtrai um pelo outro. Então, dá quanto isso daí? Dá 9x igual a 9,000, né? Então, dá x igual a 1. Então, tem isso, realmente é um bom argumento que meio que justifica essa dízima periódica, você aproximar lá É uma dízima periódica, né? Como esse 9, ele vai embora, nunca acaba, né? Então, em algum momento, você vai chegar no 1. Em algum momento, você vai chegar no 1, entendeu? É mais ou menos isso. Fala, Roger.
mas você dizer que explicitamente é igual a 1 é meio forçado. Fala, Roger. Oi, professor. Você pode voltar um pouquinho só no último exemplo que você mostrou, por favor? Esse daqui? O da Laura? Isso, é. Tá. Nesse caso ali, era uma conjunção, né? E um era verdadeiro sempre, certo? Não, é uma disjunção. É a conjunção aqui, né? Aqui é a conjunção. Então, se fosse uma disjunção, eu poderia dizer que a expressão Aí é sempre toda é verdadeiro. verdadeira. É isso aí. Aí sim. Ah, tá. Isso. Tá, obrigado, professor. Beleza. Tá. Beleza, Matheus? O que eu falei, eu acho que você até já sabia a resposta então, né? Mas então é meio que forçar a barra, né? Isso aqui tá uma conjunção, né? Era uma conjunção. Mas isso que você colocou, você tem aí um argumento. A gente vai ter nesse curso, quando eu estiver falando sobre teoria dos conjuntos, a gente vai tratar também sobre conjuntos numéricos. E aí a gente vai entender melhor essas diferenças dos conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Na verdade, é uma relação, né? É uma hierarquia que até tem entre os conjuntos aí, que tem coisas que você pode dizer que é verdade, mas depende do conjunto que você está analisando, tá? Para alguns outros conjuntos não faz nem sentido. Teria Professor, algum exemplo de conjunto com biimplicação? Exemplo de... sim, tem, Jonathan. A gente pode inventar. Se você tem assim um A que bi implica com B, na lista tem. E aí você pega isso aqui, faz B, e aí ou C. Você pode trabalhar isso aqui à vontade. Na verdade, sem nem precisar, qual é a negação dessa fórmula. Simplesmente, obtém uma fórmula equivalente a essa. E aí você pode fazer, primeiro manipula a biimplicação, e até é bom que você tente, pelo menos eu gosto de fazer assim, você tem vários primeiros caminhos a tomar, mas eu prefiro trabalhar muito numa expressão que não tenha implicação ou biimplicação. Eu gosto muito de trabalhar com expressões que são disjunções e conjunções e negações. Quando aparece implicação e biimplicação, é uma coisa a mais, sabe? Por meio de disjunção e conjunção, eu prefiro. Tá tudo com poucas conectivos. É claro que isso pode estender, pode ser uma expressão maior, mas eu prefiro ter, ainda assim, somente poucos conectivos aparecendo. Aí, beleza, você pode escrever à vontade isso. Então, a gente pode tentar fazer a negação, tá? Então, vamos fazer a negação só para avançar mais, porque senão vai ficar meio parado depois de um tempo aqui. Primeiro, eu vou reescrever isso daqui. Eu sei que a biimplicação é que A implica em B, e eu sei que B também implica em A. Então, é isso aqui que está aqui. Depois você tem essa conjunção com essa disjunção. Então, você tem isso que está aqui, certo? Bom, e agora você tem ainda aqui a implicação, né? E aí você pode substituir isso aqui à vontade, porque você sabe que a implicação é não A ou B. E aqui você vai ter, então, não B ou A. E aí você pode ter aqui isso repetido sem nenhum problema, tá? Então, agora você tem uma fórmula que só aparece conjunções, implicações, disjunções e negação dessas coisas, né? E aí, bom, ok, você pode agora aplicar a lei de De Morgan. Veja que aqui é até um exemplo interessante, que a lei de De Morgan, eu falei assim, né? A, E, B, negado. Isso é não A ou não B. Aqui, ó, é negação de mais do que 2 operandos. Pode ser também, não tem problema não. E aí você vai ter a negação desse pedaço aqui, muda o sinal, muda aqui, então fica a negação dessa negação. E aí você vem para cá, e aí você tem a negação, dessa disjunção, tá? E aí você pode avançar mais, pode parar, depende de qual é o seu objetivo, tá? Mas pode aplicar a lei de De Morgan aqui, então ficaria A e não B, e aqui continua, então aqui você vai ter
B e não A. E aqui você continua, você vai ter não B e não C. Por exemplo, e aí, bom, acabou, não tem muito mais o que fazer, não. Entendeu? Ok, Jonathan? Na lista tem exemplos que é para trabalhar com isso, entendeu? E aí você vai ter lá bem direitinho. Ok? Alguém ia falar alguma coisa? O Rafael quer falar? Não, já foi, já. Obrigado. Tá bom. Então tá, gente. Aí, 10 horas. Vou encerrar então a gravação, tá? Qualquer coisa vocês mandam mensagem e tal. E na próxima aula a gente continua aí. Falou? Falou, pessoal. Boa noite. Boa noite. Beleza, boa noite. Boa noite, gente.